Saudações a todos. Como falamos, vamos dar continuidade então ao capítulo 30 do livro Boa Nova, trazido por Humberto de Campos através do Chico Xavier, né? Estamos vendo o último capítulo desse belíssimo livro, Maria. Já vimos ali as recordações que vieram à sua mente enquanto ela estava ali ao pé da cruz, olhando o seu filho tão amado, tão querido, recordando-se desde os tempos da infância, né? Foi se recordando, depois aquela situação de Jesus apontar que João seria o filho e apontando para João que Maria seria a sua mãe, né? Eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. E é narrado por Humberto de Campos que após a separação dos discípulos, porque eles partiram, eles se dispersaram para lugares diferentes, né, para difundir a Boa Nova, porque eles receberam de Jesus essa tarefa, essa missão, e para tal foram preparados, né? Então eles se dispersam por diferentes lugares, levando ali o Evangelho, e Maria, então, por esta ocasião, busca o aconchego junto dos seus familiares em Bataneia, que a esperavam todos ali com muito carinho. E Humberto de Campos narra que não passou muito tempo, né? Alguns anos começaram a rolar muito silenciosos, muito tristes, porque Jesus marcou demais, então foi muito forte a ausência física dele, né? E as dissensões, os desentendimentos que já aconteciam ali na própria cidadezinha Bataneia, ali de Maria e seus familiares, acontecia em Jerusalém, a própria Galileia, né? Eles nos relatam que aqueles cenáculos simples e amoráveis da natureza já não tinham mais o mesmo encanto, né? Então é por essa ocasião, então, que nós continuamos vendo aqui e vamos continuar nas doces recordações, né? Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças com minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa, em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Iluminado, sim, pelo mais doce mistério. Muitos historiadores querem tirar o encanto desta noite, querem tirar o encanto desta época que foi preparada para a vinda de Jesus, né? Mas nós, né, que temos a bênção de penetrar nesse conhecimento que amplia aquilo que os evangelhos nos traz, né, podemos sim ver a verdade dos fatos, né? E esse doce mistério daquela noite, quando ela traz aos seus braços, aconchega em seus braços, né, o seu pequenino Jesus. Então, continuando no texto, figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. Que berço é esse? O casal foi recolhido ali numa casa, né? Ali pessoas amorosas acolheram o casal e deram para eles um local mais quente, reservado aos animais que ficam no fundo das casas, naquela região. As ovelhas, é claro que eles cuidavam, eram camponeses que cuidavam das suas ovelhas, então à noite elas eram recolhidas e era um local ali que ficava mais quente, né? Dada a importância dos animais para o camponês.
E Maria e José foram acolhidos nessa parte da casa, né, onde estavam ali os animais. Por isso que Humberto de Campos nos relata que ela ainda ouvia o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço. E o berço nada mais era que aquele local, né, que os animais se alimentavam. Evidentemente que eles higienizaram ali e fizeram ali a manjedoura de Jesus, né? Mas vamos continuar. E aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz, as reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações, desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação, com as paisagens de felicidade e de luz, a casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando, no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, que é João, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, né? Porque alguns anos junto da família já tinha estado, né? Já surgiam ali ásperas discussões, né? Pretendia-se manter ali nessa cidade uma aristocracia espiritual pelo fato dela ter laços consanguíneos ali com José, né? Então, ela acolheu aquele convite muito satisfeita. E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Então, esse local, esse espaço, né, em que Maria será acolhida ou foi acolhida, né, por João, João recebeu de um dos muito abastados ali da época que, tornando-se cristão, né, doou esse espaço para João em Éfeso, né? Nunca olvidar as recomendações do Senhor. Então, mesmo os anos se passando, ele não havia esquecido, né, das recomendações de Jesus. E no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que receber o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Então ela vai para junto de João, com quem ela era ligada por laços poderosos de afeição, né? Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. Então agora nós vamos ter a fase da Maria cristã, né? Porque até então ela estava ali nas recordações do seu filho amado, mas junto ali dos familiares, num ambiente em que já surgiram
determinadas situações, né, como é narrado por Humberto de Campos. Agora ela vai para os braços, né, para os braços de alguém que amava a Jesus profundamente, né, e que estava dando sequência, né, aos trabalhos. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes, ou seja, contava-lhe todos os detalhes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorava-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiadene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. Ficava então naquela parte alta, né? E o mar lá embaixo. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. E como cultivar a lembrança, se não agindo e falando? É o que os dois vão fazer. Maria também vai falar muito do seu filho amado para todos aqueles que vinham ouvi-la. Mas vamos ao texto. Estabeleceria um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperanças por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Então é muito bom que nós espíritas saibamos disso, que quem estabeleceu esse nome, Mãe Santíssima,
não foi nenhuma outra religião, né? Então, nos referirmos a ela como a Mãe Santíssima, não é trazer para a doutrina certas referências encontradas em outras religiões, não. Foi algo que nasceu lá, quando ela estava em Éfesos, né? A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. Então, mesmo se esquivando, né, aquelas homenagens, né, que ela recebia ali por ser aquela que trouxe Jesus ao mundo, é claro que todo esse carinho, né, que aqueles que a buscavam para conhecer mais detalhes do seu filho, lhe trazia ali um delicioso tesouro ao coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos, trôpegos e desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Então, quando nós vemos ali no Evangelho que Kardec coloca que Maria, não se viu Maria seguindo a Jesus, ele colocou a verdade, não se viu, porque Kardec estudou ali os evangelhos, né? Ele não teve, nem foi o caso, nem seria o propósito de adentrar nessas minúcias da vida de Maria após a partida de Jesus, né? Isso ficou para uma outra fase da doutrina, para uma outra fase do Consolador. Então, até o tempo de Kardec, nós temos ali Maria, mãe afetuosa, mãe dedicada, mãe temerosa, né? Quando ele ali se colocava no templo, ela temia pelo seu futuro, mesmo sabendo dentro dela, porque ela sentia evidentemente, né? Que espírito é esse? É claro que ela sentia, mas o amor de mãe se sobrepõe, né? Os temores de mãe se sobrepõem. Então, ela se comportou como mãe, e assim foi, e assim era para ser. Nada mais natural do que estar ao lado dele como mãe. Após a sua partida, que ela tem essa segunda fase na vida dela, né? Difundindo ali as lições que seu filho trouxe, as lições do cristianismo. Então, o que está escrito ali no Evangelho segundo o Espiritismo é correto, é correto. Esses detalhes da sequência da vida de Maria só nos vieram nessa outra fase, quando a doutrina espírita, né, quando a bandeira, quando a árvore foi transportada, né, para o Brasil. Então, da França veio para o Brasil, e foi aqui então que nós tivemos, né, esses detalhes, esse aprofundamento dessas situações.
Lá, naquele tempo, não era o momento, né? Mas para cá vieram espíritos preparados, né? Para dar continuidade. E vamos pegar só mais aqui, porque o tempo já se esgota. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava um olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Então, nós vamos continuar no próximo áudio, né? Que fiquemos com essas reflexões, com esse aprendizado. Que fiquemos em paz. Olá, vamos dar continuidade ao tema que começamos na última semana, em relação às famílias, aos laços de parentesco, consanguíneo, né? Eu trouxe hoje para as nossas reflexões um texto que está no livro Contos desta e d'Outra Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo irmão X. O espírito é o irmão X. Então vamos observar que dentro dessa família ocorrem algumas situações que nós precisamos prestar atenção para que não caiamos nos mesmos erros, né, dessa família aqui que foi relatada, né, dessas pessoas que estão unidas aqui por laços de sangue. É importante nós sempre lembrarmos que estamos ligados por afinidades, sejam elas para o bem ou para o mal, né? Então, se estamos junto a alguns espíritos sob o mesmo lar, que tenhamos o nosso olhar atento, que busquemos fazer o nosso melhor, nos esforçarmos no bem, para que o futuro seja um futuro melhor, né? Se temos algum resgate, que consigamos de fato executá-lo, né? Não agravando ainda mais os débitos que nós já temos, né? A mensagem é de número 11, chama-se Apuros de um Morto. Eu vou lendo e vou comentando para a gente refletir, porque tem aqui também uma situação de um desencarne. Então, que tenhamos em mente isso, né? As nossas dificuldades nós carregamos para o plano espiritual. E é exatamente isso que acontece com o Senhor, que é o principal, né? Então, vamos ver o relato do irmão X. Apuros de um Morto. Quando Apolinário Rezende acordou, além da morte, viu-se terrivelmente sacudido por estranha emoção. Ouvia a esposa, Dona Francina, a chamá-lo em gritos estertorosos, né? Gritos ali altos, né? Que ela estava dando. Então, veja a sintonia do pensamento. Ele estava já desencarnado e, de alguma forma, esses gritos da esposa acabaram atraindo ele, né? E qual se fosse transportado à casa por guindaste magnético, reconheceu-se de chofre, né? Repentinamente, diante dela, que se descabelava chorosa. Ingrato! Era o que a viúva dizia em pensamento, embora apenas tartamudeasse interjeições lamentosas com a boca, né? Que ela balbuciasse, gaguejasse. Então, ele desencarnado, ela ali em plena lamentação, e nós vamos entender o porquê. Então, independente de estarmos do lado de cá ou de lá, continuamos ligados. Por isso que eu comentei sobre
agravar os débitos que nós já possuíamos antes de nos reunirmos. Julgando-se no corpo de carne, Resende em vão se fazia sentir. Então aqui já é aquela situação daquela perturbação. Ele havia desencarnado, porém ele não tinha noção que ele havia partido. Então essas questões aí de obsessão, de ligações, elas são intensas, né? São como se fossem amarras, né? Pela questão do sentimento e também pelas dificuldades que nós carregamos. Então ele desencarna, porém ele não se dá conta que ele já partiu. E ele acaba sendo atraído ali magneticamente, né, pelo pensamento da esposa aquele que foi o seu último lar, a sua casa. Gritava pela companheira, pedia explicações, esmurrava a mesa em que a senhora apoiavam os cotovelos. Então, imagina a cena, né? Ela chorando na mesa, ele batendo na mesa, esmurrando a mesa, querendo se fazer ali, ouvir por ela, entender naquela perturbação que estava acontecendo, só que ela não ouvia, né? E ele não conseguia se comunicar. Dona Francina, entretanto, procedia como quem lhe ignorava a presença. O infeliz, no primeiro instante, julgou-se dementado. Acreditava-se em pesadelo e queria retornar à vida comum, despertar, né? Quantas vezes a gente ouve esse tipo de situação, esse tipo de relato, pela falta de conhecimento, pela falta de merecimento, né? Um espírito ali equilibrado que aceitou a sua morte não vai ficar numa situação como essa, né? Então, nós preservamos a nossa individualidade quando partimos para o plano espiritual. Precisamos ter isso aí muito claro, né? Eu sempre falo daqueles que estão chegando à casa de Fabiano, né? Que estão tendo aí um primeiro contato com o espiritismo. Então, o que morre é o corpo, né? E ficamos ali, o nosso espírito sujeito a todas essas sensações de forma muito mais intensa, né? Então, o estado de perturbação após o desencarne, até fazendo um parênteses aqui, ele depende da elevação do espírito. Então, espíritos elevados não vão ficar presos a uma situação como essa, né? Então, já demonstra aqui a inferioridade, né, a questão moral aqui do senhor Resende. Beliscava-se inutilmente. Nisso, escutou o próprio nome no andar térreo. Despencou-se e encontrou Maria Isa, a copeira que se habituara a estimar como sendo sua própria filha, em conversação discreta com o advogado que lhe fora amigo íntimo. Então, ele, ao ouvir o seu nome ser mencionado num outro andar da casa, ele muda a atenção e sai ali de perto da esposa da dona Francina e vai ao encontro ali na cozinha de Maria Isa. Vamos ver o que acontece. O doutor Joaquim Curado ouvia atento a moça que lhe confidenciava uma infâmia, né? Então, ela estava nessa conversação com esse advogado. Vejam como a situação já começa aí a ter ali um outro contexto, uma outra dificuldade. A empregada, que sempre lhe recolhera a melhor atenção, não se pejava de acusá-lo, afirmando que o pequeno Samuel, o menino que lhe nascera 4 anos antes, do coração de mãe solteira, era filho dele, Resende. Então aqui ele começa a ser vítima de uma calúnia, né? A empregada fala que o filho dela era filho do desencarnado. A serviçal, no extremo da calúnia, dramatizava em pranto. Dizia, despudorada, que seu filhinho Samuel não podia privar-se da herança, que ela, em outros tempos, vivia sofrendo injuriosas cenas de ciúme por parte da patroa, das quais o próprio doutor Joaquim devia lembrar-se e que estava agora resolvida a colocar a questão em pratos limpos. Então ele desencarna e vem à tona essa história, esse relato da Maria Isa. Apolinário cerrou os punhos, né? Apolinário Resende cerrou os punhos e dispunha-se a esbofeteá-la,
quando o advogado asseverou: bem, desde que o Rezende morreu. Então, ele ali nesse estado de perturbação, querendo, né, até ir contra a copeira, né, esmurrá-la, né, se ele pudesse fazer isso, como se ele pudesse fazer isso, né, mediante esse relato, né, essa calúnia aí que estava sendo levantada contra ele. O pobre espírito liberto sofreu tremendo choque. Foi nesse instante que ele percebeu que ele havia morrido, né? Que o corpo dele havia morrido, ele estava bem vivo, né? Então, a frase que foi dita pelo advogado: bem, desde que o Rezende morreu, né? Então, só nesse momento ele se dá conta que ele havia desencarnado. Mais adiante, nós vamos saber há quanto tempo ele havia desencarnado. Morrer, então? Que significava tudo aquilo? Sentia-se louco, gritou, desesperado, lembrando fera aguilhoada no circo. Mas os dois interlocutores nem de leve lhe perceberam reação, e o entendimento continuou. Chorando copiosamente, Apolinário ficou sabendo que o inventário dos seus bens seguia em meio, que Maria Isa alegava-se seduzida por ele e exigia mais de 2 milhões de cruzeiros, parte igual ao montante que se reservava a cada um de seus filhos. O doutor Joaquim falava em exame de sangue e pedia provas. A moça notificou que Renato, o filho caçula da dona Francina, fora testemunha da experiência infeliz a que se submetera e acendendo as tentações que lhe haviam sido movidas pelo morto. Então, ela tinha a favor dela o testemunho de Renato, que era filho caçula aqui do Rezende. Ele seria ali a prova, né? Ela estava dizendo para não ter que fazer esse exame de sangue. Aterrado, Rezende viu seu próprio filho mais novo entrar a chamado no parlatório doméstico, apoiando a invencionice. Então, vejam, aqui a gente já percebe que não foi ali cultivado valores para este filho, né? Então, por isso que é importante esse compromisso entre as famílias, né? Então, não é simplesmente ter a família, cada um viver ali dentro de um lar, de forma isolada, né? Então, provavelmente esse débito que ele tinha com o filho já era de outra existência, né? Esse acerto, esse ajuste, esse encaminhamento teria que ter sido efetuado, mas não foi. E aí o filho está ali demonstrando o seu caráter, né? Vamos ver, porque vai ter detalhes sobre essa situação também. O jovem que ultrapassara os 22 anos de idade preocupava-o sempre pelo caráter leviano. Contudo, não foi sem espanto que passou a escutá-lo, confirmando a denúncia. Então, ele conhecia o filho, né? É importante essa responsabilidade, né? Quando os pais fazem de tudo por um filho e o filho envereda por decisões difíceis, escolhas difíceis, aí não é culpa dos pais, né? Quando foi plantada uma boa semente e pelo livre-arbítrio do espírito é decidido de forma diferente, aí os pais não têm culpa na situação. Perante o advogado surpreendido, Renato anunciou que, simplesmente tocado pela compaixão, deliberara ajudar Maria Isa, declarando que o pai, pilhado por ele em vários encontros com ela, resolvera confiar-lhe a verdade, salientando que, um dia, quando viesse a falecer, o menino Samuel não devia ser esquecido, de vez que lhe devia a paternidade. Rezende, tomado de repugnância, desmentia tudo, até que lhe pareceu ouvir os pensamentos do filho, compreendendo, por fim, que Renato se mancomunara com a copeira, de modo a senhorear metade da importância que a ela fosse atribuída pela justiça. Entendeu a chantagem. Então, foi tudo ali um acerto entre o filho mais novo e a copeira, né? Já que existia o menino, para que viesse essa verdade, né, à tona, né, que fosse questionada a paternidade desse menino, e aí ela receberia os 2 milhões,
Porém, ela devolveria a metade desse, né? 1 milhão ela devolveria para o Renato, como paga ali por ele ter apoiado ela nessa mentira. O rapaz pretendia o maior quinhão e para isso não vacilava em enxovalhar-lhe o nome. Então, para ter essa vantagem, ele não se importou de caluniar o próprio pai que havia desencarnado, né? Então, muito provavelmente, era um espírito que acreditava que com a morte do corpo, né, não tinha nenhum vínculo, né? Que o pai havia morrido de fato, então, abrindo caminho ali para ele se apoderar dessa herança de forma a ter maior vantagem, ficar com um montante maior. Abatido, procurou Reinaldo, o filho mais velho, moço de comportamento exemplar. Entretanto, foi achá-lo no gabinete, conformado com a situação. Então, o pai vai ali e consegue encontrar o filho no outro cômodo, o filho mais velho, que tinha de fato outros valores, outro caráter. O irmão desfechara habilmente o golpe e o primogênito preferira perder parte da herança a desrespeitar a memória do pai, né? Então, era um outro perfil, né? Vivendo ali no mesmo lar, como comentamos na semana passada, né? Estamos em grupos, muitas vezes temos ali diferenças, né? E aqueles que têm uma superioridade moral estão junto dos demais para servir de exemplo, de guia, de modelo, para auxiliar. Então, é uma bendita oportunidade que temos de estar junto de espíritos valorosos para que possamos aprender junto a eles. Voltou Rezende ao quarto da esposa e debalde quis confortá-la. Dona Francina ensopara o lenço de lágrimas. Não chorava tanto o dinheiro de que deveria dispor. Lastimava a suposta infidelidade do falecido marido. Então, é aquela quebra de confiança. Recordava todos os dias felizes em que ambos haviam desfrutado confiança perfeita. Era preciso ser desumano para que lhe mentisse qual o fizera, dentro do próprio lar. Ansiava conservá-lo puro na lembrança, viver o resto da existência preparando-se para reencontrá-lo. Entretanto, então, os valores da esposa eram outros, ela via ali, né, estava chorando por conta dessa situação. Então, ele, para os olhos de todos, né, porque inclusive o filho mais novo afirmava isso, o pai a havia traído. Então, foi uma quebra ali de confiança, né? Ela tinha um coração ali mais valoroso, a ponto dela acreditar que um dia ela iria reencontrá-lo, né? E mediante toda essa situação, acabou, né, ruindo essa esperança, né? Essa confiança que ela tinha no marido. Esforçara-se Rezende para consolá-la, a procurar em si mesma a razão porque sofria semelhante prova, quando lhe ocorreu um estalo na consciência. Vejam que agora o irmão X vai passar um relato muito importante, um fato assim muito importante para essa história toda. Via-se recuar. Então, de repente, ele foi levado para uma situação do passado, do próprio passado. Sim, Maria Isa recebera dele tão somente considerações respeitosas. Então, de fato, não havia tido nenhum envolvimento entre ele e a copeira. Contudo, Julieta surgia-lhe agora, uma outra moça. Fora-lhe a companheira da juventude, 40 anos antes. Menina de condição modesta, aguentara-lhe a ingratidão. Ceder aos seus caprichos de moço impulsivo e passara a aguardar-lhe um filhinho, confiando no casamento. Então, ele tinha um compromisso anterior com uma moça mais humilde, e essa moça engravidou dele. Examinando, porém, as próprias conveniências,
obrigara a Julieta a sujeitar-se a vergonhoso processo abortivo e, em seguida, ao vê-la frustrada, abandonou-a na vala do meretrício. Então, ele tinha esse débito da própria encarnação que ele havia vivido a última. Então, no passado, ele teve sim uma pessoa, uma mulher, antes do casamento, onde ele obrigou que ela fizesse um aborto. Vejam que sementes que ele plantou ali para a vida dele, né? Resende, atormentado em dolorosas reminiscências, inquirira a si próprio se a calúnia de Maria Isa seria a resposta do destino ao sarcasmo e que lançara Julieta. Onde encontrar a vítima de outra época para arrojar-se-lhe aos pés suplicando misericórdia? Por outro lado, ali estava Dona Francina a reclamar-lhe assistência e Maria Isa a quem devia perdoar a seu turno. Então, ele teria que conquistar o perdão, né, da Julieta e dessa criança. No futuro, talvez ali eles estivessem mais próximos, envolvidos em algum laço ali, ou de família, ou de parentesco, para resgatar esse débito. Então ele estava se questionando se nesse exato momento a vida já estava cobrando isso, né? Então, da mesma forma que ele necessitaria do perdão desses dois espíritos, que ele teria que também alcançar o perdão da própria esposa e perdoar a Maria Isa pela calúnia. Tateava o crânio em fogo. Atravessava o primeiro dia de consciência acordada depois da morte e parecia estar no inferno mental desde muito tempo. Lembram-se desse estado aí de perturbação dele, que ele nem sabia que tinha desencarnado? Agora vai vir à tona esse tempo. Caiu a noite e Resende permaneceu aflito junto da esposa, tentando em vão falar-lhe durante o sono. Manhã cedo, Dona Francina levantou-se, orou à frente da própria imagem dele, na foto de cabeceira, tomou um grande ramo de flores e saiu em direção a um templo. Apolinário seguiu-a, reconhecendo, emocionado, que a esposa encomendara um ofício religioso a benefício de sua felicidade. Findas as preces, Dona Francina tocou para o cemitério. Só então Resende veio a saber que a leal companheira comemorava o 6º mês de sua partida. Então ele estava preso a essa situação há 6 meses, né? E só depois que ele cai em si, que ele é atraído pelo pensamento da esposa, que estava sempre orando por ele, apesar dessa situação difícil, foi possível que ele se desse conta do seu desencarne e dos seus erros, né? Recordasse os seus erros. 183 dias de inconsciência na vida espiritual. Assombrado, fitou a esposa, que se ajoelhara à frente do seu próprio túmulo. Entre angustiado e curioso, inclinou-se para a lápide e soletrou espantadiço: aqui jaz Apolinário Resende. E, em letras menores, orai pelo descanso eterno de sua alma. Quando leu as palavras descanso eterno, Resende passou a refletir sobre as agonias morais a que era submetido desde a véspera, e, embora sentindo imenso desejo de chorar, esqueceu a quietude do Campo Santo, do cemitério, e desferiu em desespero enorme gargalhada. Então, esses vínculos, esses laços, que nós começamos a falar na semana passada, podem ter aí um final não muito bom, resgates que vão ter que ser vividos no futuro. Então, que nós saibamos buscar ali o equilíbrio e aproveitar a oportunidade que temos quando estamos juntos de alguns espíritos, Então, fica aqui para nossa reflexão e até a próxima semana, se Deus quiser.